está a Tamires Machado, que é educadora financeira. A gente esclarecendo aqui como que está esse mercado hoje do empreendedorismo no Brasil, qual o perfil desse empreendedor. E aí a gente falou lá no primeiro bloco, né? A gente explicou um pouco dessa realidade hoje no nosso país, né? Muitas pessoas aí por necessidade acabaram abrindo os seus negócios, tentando despertar aí esse caminho do empreendedorismo, mas a gente vai entender um pouco mais o que é necessário, né? Como é que a gente consegue detectar esse espírito empreendedor e também vamos diferenciar um pouco o que é ser empresário e o que é ser empreendedor. Então, vamos falar um pouquinho com a Tamires. Tamires, você aí nesse caminho da educação financeira, você tem percebido essa diferenciação entre o empresário e o empreendedor? Bastante. O fato de ter uma habilidade e transformar isso numa empresa não faz disso um empresário, né? Um empreendedor. Então, as pessoas confundem muito isso em pegar uma habilidade e transformar em uma empresa sem desenvolver todos os outros pontos e aptidões e habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer com que isso tenha sucesso. E um dos principais pilares para que isso aconteça, de fato, é, sem dúvida, aprender a gerir as finanças. Muito bem, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Aline, que a pessoa, muitas pessoas aí com essa mudança que houve brusca aí no nosso mercado, né, muitas pessoas tiveram que abrir o seu CNPJ, Exato. né, mas ao mesmo tempo essas pessoas que abriram o seu CNPJ não necessariamente têm esse espírito de empresário, né? Exato. Nós gostaríamos de desmistificar essa questão do empreendedor empresário, né? O empresário, gente, é aquela pessoa que tem um recurso e ela vê uma oportunidade e ela faz um investimento, ele é um empresário, ele tem um negócio dele. Vindo com base no que a Tamires também abordou, né? Então ele precisa de todas aquelas competências, né? A gestão das finanças, enfim. O empreendedor é aquele que sai fora da curva. É aquele cara que vê uma oportunidade de inovar, de trazer uma oportunidade para o mercado, é o cara fora da curva. Esse é o empreendedor. Então, o empreendedor é aquele que não importa o que ele está fazendo, mas ele faz algo diferente, ele tem um detalhe, ele tem um diferencial muito, muito específico, que aí sim é muito criativo, né? Então, tá na essência. E é um despertar, isso é treinável. Por isso que nós, como B-Business, né, nós falamos que essa é uma habilidade que pode ser aprendida. Muito bem, você concorda, Thiago? Claro, o empreendedor, né, ele é aquele cara que ele usa a inovação, ele enxerga uma oportunidade, ele enxerga negócio em tudo, né? Então, quando você entra numa loja, você vê um preço diferente, você vê a vitrine, você vê a luz, a iluminação, quer dizer, isso é um empreendedor. Porque abrir um negócio, qualquer um abre. Nem precisa, às vezes, ter um dinheiro, às vezes alguém vai colocar ou aportar o recurso. Então, ele acaba se tornando um empresário. Então, essa é a diferença. A gente queria deixar isso bem claro. Diferente de empresário para empreendedor. Muito bem. E aí a Tamires pode explicar para a gente, né, Tamires, qual a importância aí desse treinamento, né, dessa educação financeira e como é que você vê essa questão da educação financeira empreendida aí desde cedo, quer dizer, lá na fase da infância e da adolescência? É muito importante, é muito necessário. Quando eu entendo como administrar o meu dinheiro e a importância disso desde a primeira infância, eu tenho uma variedade de possibilidades que eu consigo desenvolver com maestria. Então, eu não estou no escuro, né? Eu não faço por fazer, apenas olhando o resultado de pessoas que deram certo, e aí vou ter que aprender com os erros, e é muito mais difícil, e às vezes o negócio ou a empresa não tem esse tempo para a gente aprender com os erros, né? Então, quando eu aprendo isso já desde pequenininho, e a partir da primeira infância, já é possível começar, sim, a introduzir educação financeira para as crianças. Eu costumo dizer que a partir dos 4 anos isso já é possível. Eu tenho hoje uma filha de 4 anos, e ela já entende muito sobre, eu vejo a diferença disso na vida dela, e com certeza, se isso existisse hoje com muito mais facilidade para as nossas crianças e adolescentes, nós teremos adultos empreendedores
muito mais fortalecidos e com sucesso. Muito bem, é você que sintonizou agora aqui na CBN Vale, estamos no CBN Saúde, hoje falando sobre saúde e finanças. E a gente tem aqui opiniões via YouTube. A Natália Sampaio está aqui comentando, né? Eu lamento profundamente não ter tido educação financeira quando pequena. Natália, eu acho que todos nós lamentamos, né? É verdade. Então aí a gente vamos entrar então na proposta da Bi-Business. Conta pra gente como é que nasceu a Bi-Business. Bom, foi uma coisa muito curiosa, né? Porque veio de um despertar nosso, né? Eu, por conta do grupo de mulheres, né, de negócios, via constantemente a dificuldade delas e a minha também de desenvolver os negócios, né, enfim, de todas as competências. E aí foi quando eu tenho uma filha, Maria Fernanda, de 9 anos, hoje 9 anos, tinha 8 na época, e aí eu falei, cheguei em casa e falei, se eu não aprendi a empreender, ninguém vai ensinar ela, então eu preciso fazer isso. E aí foi quando eu cheguei nela e falei assim, filha, nós vamos fazer mamãe vai montar uma empresa com você e nós vamos fazer uma lojinha de roupa online. Aí ela, mãe, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, sabe aquela cozinha que você ganhou e que você não brinca mais? Nós vamos vendê-la. E aí ela, tá, mãe, mas se eu não der certo, eu vou perder minha cozinha. Eu falei, então você está aprendendo a primeira lição, isso é risco. E aí eu falei, olha, as pessoas investem em casa, investem em carro, tudo no negócio, então você vai entender, isso é a sua primeira lição. E aí ela topou, foi lá, tirou uma foto, tudo de qualquer jeito. Aí eu falei assim pra ela, mostrando meu celular, você acha que alguém compraria uma cozinha dessa? Aí ela olhou, não. Eu falei, então você vai lá e vai tirar uma foto bonita para vender a sua cozinha. Ela foi, fez pose na foto, arrumou a cozinha, foi super bonitinha. E aí, nesse meio tempo, eu desenvolvendo esse trabalho com ela, porque qual era o meu objetivo? Era que ela aprendesse os soft skills do empreendedorismo. E aí eu comentei com o Thiago. E aí eu falei, eu estou fazendo um trabalho com a Maria Fernanda. E aí ele comentou comigo, pô, legal. Aí ele estendeu a mão para mim, quer ser meu sócio? Eu falei, pronto, você é sócio numa lojinha de roupa online, de lucro. Oportunidade. Era difícil, né? O empreendedor enxerga a oportunidade. Ele enxergou a oportunidade e falou assim, vamos ser sócio. Vamos ensinar isso para o maior número de crianças. Eu falei, então tá bom, né? Não era divisão na lojinha da Maria Fernanda. E aí foi quando começou do zero. Então nós buscamos, então o Thiago pode completar essa parte também para contribuir. Então, aí nesse momento a gente falou, pô, legal, né? Isso pode ser um método. Quando ela começou a descrever, me deu aquele... E isso é muito importante, né, gente? A primeira vez que a Aline falou, eu falei assim, não, mas isso aí é papagaiada, sua vida, você tem muita coisa. Então eu podei ela. E ela insistiu, não, mas não é para ganhar dinheiro, é para ensinar minha filha. Quando ela falou vender a cozinha, pô, tá ali, eu falei, é isso. Isso é um método. Todo mundo tem brinquedo que está encostado. Isso é um método. E aí foi onde a gente começou a desenvolver. Foi. E aí a gente foi atrás do mercado para ver o que tinha. A gente achou um material muito raso, muito simplista. Eu falei, não, vamos fazer do zero? Vamos. E aí foi ao longo de 18 meses, né? Em outubro, agora que vai ser o lançamento, vão ser 18 meses, né? Então a gente foi com carinho, pesquisando tudo, e a gente criou esse material bacana. Muito legal. E aí essa plataforma de educação para negócios é a partir de qual idade? Crianças já alfabetizadas acima dos 10 anos de idade. Por quê? Eles já conseguem interpretar bem o texto. Nós temos todo um envolvimento com a família, né? Nós desenvolvemos como que eu traria a conexão com a família, né? Então, dentro da plataforma, as atividades, elas têm uma roleta, que nós chamamos, a roleta da Bi. Então, é aquela ajuda dos universitários. Lembra antigamente que a gente pede ajuda dos universitários? É a nossa roleta. Então, as crianças, quando tiver uma dificuldade, ela pode rodar a roleta e aí vai cair, no momento do cadastro, essa família faz o upload das fotos e aí sobe, a criança faz mãe, agora é sua vez de me ajudar. O pai, agora é sua vez, vó. E aí a gente faz essa interação com a família. Então, legal, quer dizer, esse envolvimento com a família também é importante, porque muitas vezes a família tem lá também a mãe lá está começando a empreender e também não tem ainda essa noção. E cria vínculo, né? Você cria vínculo com a família, né? A criança hoje, ela pega o celular, pega um tablet, fica ali isolada. Então, o intuito de a gente criar essa ferramenta é conectar a família. Então, esse é um curso leve, é uma plataforma leve, não é EAD. Ninguém aguenta mais isso.
Então é uma coisa leve para a criança fazer, a família participar. Não... Super intuitivo. Exato, é intuitiva, não tem prazo, não tem nota, mas a gente tem umas métricas que a gente, inclusive a gente dá insights para os pais, né? Manda WhatsApp, manda e-mail, seu filho chegou naquela atividade, agora ele vai falar sobre isso, provoca ele com essa pergunta. Então a gente tem toda essa interação. Interessante. E aí é dividido como? Em módulos? Exato, são 4 módulos, né? O primeiro módulo é uma mentalidade empreendedora, então nós falamos desde comunicação não violenta, oratória, gestão de tempo. Então nós abordamos todas as competências que um empreendedor precisa ter, para ele começar a pensar, a ter ideia. Exato. Antes de tudo, você precisa ter algumas coisas, né? Então, essa parte de comunicação, enfim. Soft skills, né? Todos os soft skills que eles são necessários para qualquer coisa na vida. Isso desenvolve, inclusive, as crianças na escola, né? Então, antes da questão de ideia como empreendedor, né? Ela consegue se desenvolver já no dia a dia e na escola. Então, depois, passando por isso, ele vai para meu primeiro negócio. Então, é onde ele vai ter a ideia, vai ter todo o planejamento para essa ideia, né? Colocar tudo no papel direitinho. Ele vai no terceiro módulo para a mão na massa, e aí sim, ele põe lá o papel do lado e vamos lá. Então, se eu vou fazer pulseirinha de miçanguinha, ele vai colocar a mão na prática, né? E vai começar a comprar, fazer tudo que precisa ser feito. Isso é importante, você dramatizar isso. A criança, porque assim, empreendedorismo não é somente atrás de livros. Você tem que ter a vivência. Então, isso é muito importante. Por isso que o nosso método é a primeira plataforma híbrida. O que significa híbrido? É online e você também colocar a mão na massa. Então, isso é muito importante, a criança dramatizar, ela pegar no dinheiro, ela falar com as pessoas, atendimento ao cliente. Isso é muito importante. Então, e a ideia também que a Aline falou, que é o segundo módulo nosso, como ela tem a ideia, é importante, além de ter a ideia, ela validar a ideia. Então, a gente tem esse mecanismo. Se ela quer ser um astronauta, ok, sem problema nenhum. Só que o sistema vai, uma hora, podar essa ideia. Fala, peraí, isso não é viável. Então, vem pro pé no chão. Um empreendedor tem que ter isso, pé no chão. E aí a Tamires comentou, né, logo no início do programa, né, que o empreendedor ele tem que visar não só o dinheiro, né, mas principalmente o propósito. Então, Exato. Eu acredito que essa plataforma ela vai despertar para isso também, né? Exato. Já é uma tendência global o empreendedorismo na infância e adolescência, né? Já acontece. É que nós não estamos explorando no volume que deve ser feito, né? Então, ali vem para temos o repórter CBN, né? A gente vai precisar dar um breve intervalo, mas a gente volta já. Fique por aí. Quem vota em Jair Bolsonaro para presidente, vota também no astronauta Marcos Pontes para o Senado. 222. O astronauta foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, escolhido pela experiência no uso da tecnologia para criar serviços e ajudar as pessoas. Marcos Pontes vai trabalhar pela educação dos jovens de São Paulo. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhato. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Sou Felipe Dávila, candidato a presidente, e quero saber, se você pudesse escolher o melhor médico ou o menos pior para a sua família, a melhor escola ou a menos pior para os seus filhos, o melhor futuro ou menos pior para o Brasil, sinceramente, qual você escolheria? Nessas eleições, você pode escolher. Acesse felipe30.com.br e escolha um Brasil livre do menos pior. Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe Presidente. Partido Novo. Repórter CBN. Sábado, 3 de setembro de 2022. O Conselho Nacional de Justiça proibiu magistrados de publicarem em redes sociais ataques infundados contra o sistema eleitoral brasileiro. Os juízes também não podem associar a própria imagem a pessoas que costumam atacar o sistema de votação. A determinação foi assinada hoje pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Os magistrados têm até o dia 20 de setembro para ajustar suas redes sociais conforme a nova regra.
O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de todos os lotes de produtos da empresa Bassar. A medida é desdobramento das suspeitas de contaminação de pelo menos 9 cachorros que consumiram petiscos fabricados pela empresa e morreram. Segundo a pasta, o recolhimento é motivado por riscos iminentes à saúde dos animais, que pode ser revisto de acordo com as investigações. A Agência Nacional de Telecomunicações liberou a ativação do 5G em Fortaleza, Natal e Recife a partir da próxima segunda. 12 capitais já contam com o sinal em operação. No mês passado, o Conselho Diretor da Anatel aprovou mais 60 dias de prazo para a tecnologia começar a rodar em 15 capitais brasileiras. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Enquanto eu estou aqui falando com você, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 10 milhões estão sem emprego e os que têm sofrem com um salário que mal dá para uma cesta básica. A inflação do Brasil, que foi a maior do mundo na pandemia, continua assustando na hora das compras. E o que tem de gente endividada, a verdade é uma só. Bolsonaro entrou, a vida piorou. E a solução todo mundo já conhece. É Lula presidente. O CEPAS de São José dos Campos terá novas oportunidades para quem deseja se especializar em um novo curso. E o melhor, de forma gratuita. O Vestibulinho 2023 já está com as inscrições abertas. São 310 vagas em 7 cursos técnicos: edificações, química, comércio, eletrônica, administração, mecânica e manutenção de aeronaves em célula. Não perca essa oportunidade. Acesse o site cepas.org.br e saiba mais. Porque bom mesmo é viver em São José. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão. Pra cortar esse Senado, senador melão. Senador é o melão, eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo está na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com 2 S. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos aqui no estúdio da CBN Vale, agora são 10h34 e hoje falando sobre saúde e finanças. Estamos aqui com a Aline Santiago, que é empreendedora, e também com o Thiago Briguente, que também é empreendedor, e ambos sócios fundadores da B-Business, que é uma plataforma de educação para negócios voltada para crianças e adolescentes. E também online está a Tamires Machado, que é educadora financeira. Tamires, está aí conosco? Sim. Tamires, a gente falou, né, aí no segundo bloco, falamos um pouco aí dessa nova plataforma, né, que vai ser lançada agora em outubro, e a gente gostaria de ouvir um pouco de você. Você também tem alguns projetos voltados aí para crianças, né, na área de educação financeira. Conta pra gente. Pois é, fiquei super feliz com o convite quando eu soube do tema, inclusive. E enquanto nós estávamos aqui ao vivo, eu acabei de receber parte das ilustrações, inclusive de um e-book que eu vou estar lançando nos próximos meses para educação financeira infantil. Projeto que eu estou super feliz de tirar do papel, porque eu falo que essa é a maior luta do educador financeiro. O dia que a gente conseguir ver realmente a educação financeira nas escolas para as crianças e os adolescentes. Então, conhecer esse projeto de vocês enche meu coração, deixa ele quentinho mesmo. Estou muito contente com isso. Olha, que legal, né? E a gente estava conversando aqui também nos bastidores, né? O Thiago estava comentando que antes mesmo de ter uma educação financeira é importante despertar, né, para o empreendedorismo. Thiago, explica um pouco melhor esse seu conceito. Exato, a educação financeira ela é muito importante, né? Mas a gente entende que antes tem um passo. Qual que é esse passo? Ensinar a criança a conquistar o dinheiro. Ela entender quanto que é suado ganhar esse dinheiro. Ganhar não, né? A gente conquista. Então, isso é importante. E aí sim, quando ela souber o valor do dinheiro, aí a gente dá a educação financeira. Então, foi de propósito colocar a alfabetização financeira como último módulo.
Que aí sim ele viu, peraí, eu preciso fazer tudo aquilo para eu ter um dinheiro? Exatamente, tudo aquilo. Então ele começa a dar valor. Então a gente entende que aí sim a gente vai falar de poupar, investir, multiplicar. E foi o que aconteceu com muitos empresários, empreendedores aí que não se deram muito bem nos negócios, né? Quer dizer, não tiveram, talvez não tinham tido ainda esse despertar empreendedor, não tinham ainda uma educação, como foi colocado aqui pela Núbia, que está nos acompanhando, né? Essa dor de não ter tido essa educação financeira, eu acho que é o da grande maioria hoje dos empreendedores, né, Aline? Então, qual a importância de despertar para esse empreendedorismo e ter esse acesso desde criança? Quer dizer, isso pode também contribuir para essa saúde mental dessas crianças na fase adulta? Sim. Luciana, a nossa frase de impacto do nosso site é o que você quer para o seu filho hoje. De onde saiu essa frase? De uma entrevista, da minha primeira entrevista de estágio. Foi a minha única experiência trabalhando no corporativo. E o meu head me perguntou, o que você quer para o seu futuro? Eu falei, meu futuro é hoje, eu preciso começar hoje. Então, nós precisamos despertar nas nossas crianças hoje. Você pularia numa piscina sem saber nadar de olhos fechados? Vendados. Você pularia, Luciana? Não. Não, mas nós estamos deixando os nossos filhos pularem toda vez que não damos um conhecimento para eles. Toda vez que nós não treinamos eles para um fracasso, toda vez que nós passamos a mão na cabeça, toda vez que você não desperta a curiosidade, que o seu filho vem falar alguma ideia para você e fala assim, de novo, filho, depois a mãe vê isso, depois o pai vê isso. Todo esse momento você está deixando seu filho pular. Numa piscina, sem saber nadar e de olhos vendados. Porque ele não está preparado para o futuro. Então, o nosso despertar é preparar as nossas crianças para esse futuro. E a questão, Luciana, não é... Só desculpa cortando, Aline. A questão não é a criança ter um negócio. Não. É estar preparada. Ninguém quer uma criança trabalhando. Não é isso. É um processo evolutivo. Ela está preparada, ela se adapta para as adversidades da vida. Então, ela serve para tudo, né? Isso que a Aline comentou, né, de podar essa criatividade da criança, isso pode também trazer consequências aí para o futuro, né, dessa criança. Claro, e quando você fala em podar, as escolas mesmo, elas podam isso, né? A escola parece que ela vai contra o empreendedorismo. Um exemplo, quantas vezes a criança quis fazer uma pulseirinha e foi vender na escola e veio um bilhete da escola? Não, é proibido vender. Quer dizer, e aonde ele vai vender? Aonde ele vai empreender? Por isso que a BI foi criada, para a gente ir contra esse mercado. Nós vamos querer preparar as crianças. E, mais uma vez, não é a criança ter um negócio. Ela está preparada. E muitas vezes essa criança nem está visando só o dinheiro. É claro que, assim, brilha os olhinhos, né? Saber que vai poder guardar um dinheirinho para comprar alguma coisa legal. Exato. Mas eu acho que, assim, é mais do que isso, né? É aquele desejo de fazer a sua ideia dar certo, né? E, Luciana, você preparando a criança, o que acontece? Não é para ela ter um negócio no futuro. Ela pode ser um ótimo colaborador, enfim. Ela vai se adaptar. Com certeza ela vai se adaptar. Ela vai ser diferente dos outros. Então, geralmente, o cara ele não quer... a gente fala que é o intraempreendedor, né? Que é o cara que tem todas as características do empreendedor, só que ele não quer empreender ou por risco ou porque ele ainda não tem um recurso naquele momento. Então, é isso que a gente quer ensinar, né? A criança, você está adaptado. Qual caminho você vai seguir? Aí é com a criança. Então, isso no futuro, né? Exatamente. Esse é o melhor profissional que o mercado busca. Então, o Headhunter, ele busca esse empreendedor no mercado. Mentalidade empreendedora. Essa mentalidade. Então, criança trabalha? Não, criança não trabalha, mas criança empreende. Porque empreender é uma forma de pensar. Empreender é um desenvolvimento. Muito bem. Agora, Tamires, a Aline comentou, né, que o que fomentou essa ideia da criação, né, dessa plataforma de negócios voltados para crianças e adolescentes foi justamente esse trabalho que ela fez com a filha dela, né? E aí uma questão que pegou muito foi abrir mão, né, abrir mão de escolhas, né? Precisaria ter uma escolha. Você, também nesse seu trabalho de educação financeira, você também trabalha essa questão das escolhas? Com certeza, o tempo todo, né? E eu falo que, puxando esse gancho da educação financeira infantil, ela é um complemento de mostrar o caminho que o dinheiro faz, o caminho que ele percorre. Isso pode ser feito no dia a dia o tempo todo, né? Quando eu estou com meu filho no mercado, como é que eu respondo quando ele quer algo que eu não posso levar? Ou eu sempre levo, eu sempre entrego o que ele me pede porque eu tenho condições?
Então, tudo isso é importante. O dia a dia, tá? O dia a dia com os nossos filhos em casa precisa ser trabalhada a educação financeira. Então, é importante trazer esse complemento que todo esse trabalho de despertar o empreendedorismo também pode ser feito depois com os pais em casa, o tempo todo. Então, quanto jogos sobre dinheiro, fazer ele entender que eu estou trabalhando, por quê? Eu costumo dizer que se você perguntar hoje para o seu filho pequeno o que o trabalho do papai e da mamãe impacta ou contribui para as pessoas e para o mundo, seu filho saberia responder? Então, hoje, quando eu pergunto para a Sara com o que a mamãe trabalha, ela não fala que eu sou educadora financeira. Ela fala que a mamãe ajuda as pessoas com o dinheiro delas. E isso é maravilhoso poder ouvir isso. Então, percebe que é diferente quando eu explico que eu sou administrador, que eu sou padeiro, que eu sou manicure, seja lá o que for. E quando eu explico o que isso traz de benefício para a sociedade, eu já estou educando o meu filho a entender que o trabalho ele não é só para ganhar dinheiro, que o trabalho ele é muito mais para uma troca, né? Ele é muito mais para trazer um benefício para a sociedade. Essa nomenclatura do que eu sou é apenas algo mais teórico ali, eu preciso me apresentar de alguma forma, mas não é o coração do que eu faço, né? Então, isso é simples de colocar no dia a dia, eu posso começar isso a partir de hoje. Então, isso já fica como dica para todo mundo em casa. E esse trabalho de escolha, ele é cíclico. Ele é cíclico para a vida toda. O tempo todo eu preciso aprender a fazer escolhas. E essa base vem da educação financeira. Muito bem. E a Núbia Sampaio, ela comenta aqui o seguinte: acredito que realmente ludicidade não pode ficar de fora, mesmo tratando um assunto tão sério que é a educação financeira. Isso é muito bacana. Acho que ela está se referindo aí tanto ao e-book, né, que vai ser lançado aí pela Tamires, como também pela B-Business, né, que é a plataforma de negócios que tem essa ludicidade, né, exato, que ela fala. Exato. A educação financeira, ela ainda é um papo para falar em casa, né? É ainda um papo do jantar. Precisa explorar isso, a família precisa explorar, mesmo que ainda não tenha esse conhecimento. Eu acho que ainda é uma conversa, porque as escolas, isso está evoluindo e as escolas estão trazendo um pouco desse conceito. Só que ainda é o conceito, o professor ainda pode dar o conceito, mas a realidade, os valores financeiros, eles são tratados em casa, porque cada família tem o sua. Então, a gente sabe as escolhas, né? A família vai, olha, nós não podemos gastar com isso porque estamos investindo naquilo. Então, esse papo precisa acontecer. Porque esse papo, independente se eu sei ou não de educação financeira, eu consigo explicar para minha filha. Filha, a mamãe não vai comprar o que você está querendo nesse momento, que é aquela compra por emoção, porque nós estamos investindo na reforma de casa. Ou a mamãe quer trocar o carro. Então, isso é palpável para a criança entender. Então, é esse papo que nós estamos deixando de ter com os nossos filhos. Então, o que nós falamos? O mais fácil. Mãe, não tem dinheiro. Eu não vou passar isso no cartão. Exato. Isso é o mais fácil. Não tenho dinheiro. Explica o porquê não tenho dinheiro. Não é que você não tem. É que você não vai gastar dessa forma. Você não vai gastar dessa forma. Nós não vamos gastar dessa forma. Uhum. Isso a criança entende. E aí, então, é uma mudança de cultura. É uma mudança de mindset, total. É um movimento. É o que a Bi, antes de mais nada, ela é um movimento. Nós queremos criar esse movimento, né? Porque você pega hoje a criança, o que ela está consumindo na internet? Muito conteúdo. E conteúdo sem contexto. Quer dizer, hoje é muito fácil a criança ficar 3 horas dançando na frente de um aplicativo lá de dança, de musiquinhas, e fazendo dança. Isso não vai levar a nada. Então é esse o movimento que a gente quer gerar. Fala, não, vamos dar um negócio legal, conteúdo. Vamos dar tudo com contexto. Né? E a gente tem aí, no seu celular tem a logomarca da Bi? Já tem aqui, tem um adesivinho aqui, né? Uma abelha aqui, ó. Para a câmera, vamos ver se dá para mostrar. É uma abelhinha. Conta pra gente como é que surgiu esse nome da Bi. Tiago, vai lá. A Bi, ela tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Se você pegar um empreendedor, então ele inova, ele cria para o benefício da sociedade, né? E a abelha é isso. Tudo que ela faz é em torno da sua comunidade, da sua colmeia. Então tem tudo a ver, né? Um símbolo aí que a gente resolveu
adotar aí para a nossa empresa. E ela é adaptável, que é incrível, né? Nós vivemos numa era de adaptabilidade e ela tem o poder de polinizar, né? Então isso já é o máximo. Então, mas tem todo um conceito, tudo foi pensado. E outra coisa, né, Luciana? Você fala assim, o cara não precisa ser o mais inteligente. Não, a questão é adaptabilidade. Quando você tem esse poder de entender um problema, identificar o problema, não resolução de problema, é identificar o problema, que tem é diferente. Você identifica, você fala, agora sim, eu tenho um caminho A, B, C, qual que eu vou escolher? É isso que todo mundo procura, independente se você tem uma empresa ou não. Muito bem, a gente falando hoje aqui no CBN Saúde sobre saúde e finanças, entendendo um pouco mais a diferença desse despertar do empreendedor e ser empresário. E aí, Tamires, eu queria ouvir um pouquinho de você, né? A Aline comentou aqui dessa questão das oportunidades, né, que nós, mães, pais, temos no nosso cotidiano para falar, né, quebrar esse tabu de falar sobre dinheiro e a forma como vamos falar sobre dinheiro com os nossos filhos. Como que você contou também a sua história, né, com a sua filha, mas quais as dicas que você dá aí para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, como aproveitar melhor essas oportunidades do cotidiano para abordar esse tema tão importante que são as finanças, né? A Aline comentou muito bem que é mais fácil, né, no dia a dia, e até por falta de conhecimento, no que nós falamos? Não tem dinheiro. E aí nós jogamos a culpa pro dinheiro. Então o dinheiro se torna o culpado de tudo, né? Por quê? Como que isso chega para a criança? Eu não gosto do dinheiro, porque precisa dele para eu poder ter aquilo que eu quero. Então, olha como eu mudo a forma como o meu filho vai se relacionar com o dinheiro. A criação desse e-book foi muito pensada até, e o nome, já dando um spoiler até aqui, Eu Não Sou o Vilão. Então, é uma conversa do dinheiro com as crianças, de uma forma muito lúdica. Por quê? Pesquisando no mercado, eu vi uma falta muito grande de desmistificar essa culpa que a gente traz em cima do dinheiro, porque ele nada mais faz do que o que a gente manda, né? Ele é só um papel. Então, no dia a dia, quando eu passo a explicar para a criança o porquê que eu não vou levar aquilo, como já foi comentado aqui, olha, nós não vamos levar hoje, porque a mamãe e o papai precisam trabalhar para poder levar isso. E como que a criança entende essa questão do valor do dinheiro? Como que dá para trazer isso já com eles pequenininhos? Fazendo de uma forma lúdica, por exemplo, através das mãos. Então, eu quero levar este brinquedo aqui. Olha, filho, olha, filha, esse brinquedo aqui, ele é um pouquinho caro. Para comprar ele, a mãe precisa trabalhar para ganhar assim. Um exemplo, a criança ela entende de forma lúdica. E esse aqui? Esse aqui já é assim, ó, esse aqui já melhorou. Mas a mamãe só vai poder levar o brinquedo que for custar assim. É a forma que a criança entende. Vamos procurar um brinquedo, então, que custe assim, que daí a gente pode levar? Eu não estou brigando, eu não estou falando não dá e pronto. E eu não deixei o dinheiro o culpado da situação. Eu estou explicando, né? E aí, essa criança começa a entender, quando eu explico para ela também que o meu trabalho traz um impacto positivo, ele é importante, eu não trabalho só para ganhar dinheiro, ele vai associando tudo isso e começa a ter uma maturidade desde pequenininho. Então, explicar nas mãos, de forma lúdica, o quanto custa, o quanto é caro, o quanto é barato, dá para fazer isso em qualquer lugar, né? Coloca nas mãos, a mão cheia é caro, quando eu vou diminuindo as mãos, vai ficando mais barato e eu consigo ou não comprar. Então, essa é uma dica que eu utilizo muito, indico muito para todos os clientes. Essa conversa de explicar com que eu trabalho também é importante. Isso, gente, diminui o que a gente chama das birras, né, que os nossos filhos fazem. Eu quero. Diminui muito. Porque quando eu entendo, eu não fico no escuro. Então, por que a criança faz birra? Porque ela não entendeu. Quando ela entende, ela, fica fácil de conseguir administrar a situação. E são inúmeras as dicas que dá para aplicar no dia a dia
com educação financeira já para as crianças. Você quer citar algumas? Então, essa de contar nos dedos já é uma dica, de explicar sobre o que eu faço. Outra opção, para quem gosta, para quem fala aí de Papai Noel, né, tem essas coisas das datas comemorativas, olha, vamos anotar tudo o que você está querendo, e aí, principalmente se estiver perto do final do ano, isso funciona super bem. Olha só, vamos anotando para depois você mandar para o Papai Noel, escolher ali para você ver o que você vai querer ganhar. Porque olha só quanta coisa. E aí a criança, ela entende que ela pode vir a ganhar aquilo. E você traz ela para pensar. Então não é eu quero, eu tenho e pronto. Vamos pensar, vamos anotar isso para ver se depois no Natal vai dar para ganhar, ou no aniversário, ou esse tempo, esse espaçamento também é importante. Jogos infantis. Sim, tem jogos, tá? Tem vários jogos hoje no mercado sobre educação financeira infantil, aonde você tem o dinheirinho ali, você caminha, você precisa pegar o troco, e tem para cima de 4 anos, já tem acima de 6 anos, ou dá para fazer isso em casa também. Aquelas cartelinhas baratinhas de dinheiro, super, super funciona. Eu falo que toda família deveria ter para os filhos essas cartelinhas de dinheiro, porque é lúdico, a criança gosta e começa a entender que existe essa troca, que 2 é diferente de 3 notas, de 4, ele não sabe o valor propriamente, mas pela quantidade ele já consegue começar a ter noção. Essa questão do eu tenho um brinquedo que eu não utilizo mais, então vamos vender e vamos criar algo, é incrível. É muito incrível, porque isso dá para fazer em casa de que forma? Bom, essas roupinhas não servem mais, o que a gente pode fazer com elas? A gente pode doar para quem precisa. Ok, é um ato já de pensar nesse mecanismo de troca. Esse brinquedo aqui está muito bom, então esse aqui a gente pode vender, esse aqui, não, então esse aqui a gente tem que doar. Traz a criança para partilhar esses momentos, né? Explica para ela quando vai no mercado que tudo isso é comprado, a criança não sabe, ela acha que nós só pegamos e pronto. E sim, é importante explicar para a criança que tudo custa dinheiro e trazer ela de forma lúdica para esse universo que é real. Porque nós aprendemos isso assim, né? E depois a gente tem que lidar com tudo de uma vez na vida adulta. E fica muito mais difícil. Muito bem, falamos aí com a Tamires Machado, que é educadora financeira, contando aí também a sua novidade, né? Logo mais lançando o seu e-book. Tamires, para a gente acompanhar aí o lançamento desse seu e-book, pelo Instagram você vai publicar, como é que a gente fica sabendo? Instagram e site, que é o Tamires Machado, TAMIRYS, Machado, tudo junto, minúsculo. Ok, muito obrigada, viu, Tamires, pela sua participação aqui no CBN Saúde. Foi muito rica aí, foram muito ricas as suas dicas. Obrigada mesmo, viu, pela sua participação. Gratidão, muito obrigada a todos.